Deixa eu te contar uma história que aconteceu com uma amiga minha. Ela estava planejando uma viagem há meses. Tinha planilha de gastos, roteiro, dia a dia, reservas feitas com antecedência. Aí o namorado dela, 3 dias antes da viagem, solta essa. Ai, amor, e se a gente cancelar tudo e for para outro lugar? Vi umas fotos incríveis de um destino completamente diferente. Minha amiga olhou para ele com aquela cara de: você está de brincadeira, né? E ele continuou animadíssimo. Vai ser uma aventura. Vamos descobrir as coisas na hora. A primeira quase teve um ataque cardíaco. O segundo não entendeu qual era o problema. E quando eu perguntei os signos, já sabe, né? Uma era Capricórnio e o outro Gêmeos. E se você já se relacionou com alguém onde uma pessoa levava tudo a sério e a outra não levava nada a sério, você sabe exatamente a frustração que eu estou falando. Não é sobre amor. Muitas vezes o amor está lá. É sobre viver em frequências mentais completamente diferentes. Me responde nos comentários. Você é do tipo que precisa planejar tudo ou prefere resolver as coisas na hora? Escreve planejo tudo ou resolvo na hora, porque isso vai revelar muito sobre seus conflitos relacionais. Olha, o que torna essa combinação especialmente enlouquecedora é que eles têm ritmos de vida opostos. Sabe aquela pessoa que acorda, já sabe exatamente o que vai fazer no dia, segue o plano à risca, versus aquela pessoa que acorda e decide na hora o que fazer, muda de ideia 5 vezes antes do almoço? Pois é isso. Vou te contar como é uma manhã típica dessa dupla. Capricórnio acorda 6h, vai para a academia, volta, toma café com as mesmas coisas de sempre, porque já sei que funciona. Checa a agenda do dia. Gêmeos acorda, não se sabe que horas. Às vezes 7 todo animado, às vezes 11 horas porque ficou até tarde vendo vídeos aleatórios. Café? Às vezes toma, às vezes esquece, às vezes resolve experimentar aquela receita nova que viu no Instagram. Agora imagina esses dois tentando morar juntos. Capricórnio quer estabelecer uma rotina. Gêmeos acha rotina uma palavra amaldiçoada. E aqui fica engraçado, porque nenhum dos dois entende como o outro funciona. Capricórnio olha para Gêmeos e pensa: como ele consegue viver nesse caos? Como ele não se estressa sem nenhuma estrutura? Gêmeos olha para Capricórnio e pensa: como ela consegue fazer as mesmas coisas todo dia sem morrer de tédio? Onde está a espontaneidade? Me conta, você fica estressada quando não tem uma rotina ou fica entediada quando tem? Comenta. Preciso de rotina ou rotina me entedia. Mas espera que fica pior. Vamos falar sobre comunicação. Sabe aquela pessoa que quando vai contar algo, dá todo o contexto, explica os detalhes importantes, segue uma linha lógica do começo ao fim? Essa é a energia Capricórnio. Agora, sabe aquela pessoa que começa a contar uma história, se lembra de outra coisa no meio, pula para um terceiro assunto, volta para o primeiro e você fica tipo: espera, o que você estava falando mesmo? Essa é a energia Gêmeos. Olha só esse diálogo que eu ouvi acontecer. Gêmeos: amor, esqueci de te contar. Encontrei a Maria ontem ou foi anteontem? Não importa. Ela estava com aquele cabelo novo que eu te falei ou não te falei? Enfim, ela comentou sobre o apartamento que... lembrei que preciso pagar a conta de luz. Capricórnio: você pode voltar ao início da história e contar de forma linear? Gêmeos: mas eu estou contando. Capricórnio: você está pulando de assunto em assunto. Qual é o ponto principal? Gêmeos: ai, você não entende nada mesmo. E pronto. Discussão formada do nada. Agora me pergunta, você é linear ao contar histórias ou vai fazendo conexões aleatórias no meio? Comenta: sou linear ou faço conexões aleatórias. E aqui vem uma coisa que deixa Capricórnio maluca: a inconsistência de Gêmeos. Semana passada, Gêmeos estava super empolgado com yoga. Comprou tapete, roupa nova, baixou o app, acordava cedo para praticar. Capricórnio pensou: ótimo, vamos estabelecer essa rotina juntos. Essa semana, Gêmeos nem lembra que tem tapete de yoga.
Agora está obcecado por aprender italiano. Ou era francês. Ele mudou de ideia ontem. Capricórnio fica desesperada. Mas a gente combinou de fazer yoga juntos de manhã. Você comprou tudo. Gêmeos. Ah, amor, eu perdi o interesse. Mas olha esse curso de italiano que eu achei. Capricórnio. Você também vai perder o interesse em 2 dias? Gêmeos. Nossa, você não acredita em mim? Que apoio mais sem graça. Viu como complica? Para Capricórnio, compromisso significa seguir até o fim. Para Gêmeos, compromisso significa enquanto fizer sentido para mim. Me responde sinceramente. Quando você começa algo novo, vai até o fim ou abandona quando perde o interesse. Comenta, vou até o fim ou abandono quando perco o interesse. Agora vamos falar de um conflito que é quase cômico, se não fosse trágico. Decisões. Eles precisam decidir onde vão jantar. Simples, certo? Errado. Capricórnio. Vamos naquele restaurante italiano que a gente sempre vai. É bom, confiável, preço justo. Gêmeos. Mas a gente sempre vai lá. Que tal experimentar aquele lugar novo que abriu? Capricórnio. Não sabemos se é bom. E se for ruim? Vamos desperdiçar tempo e dinheiro. Gêmeos. Mas é exatamente por isso que tem que tentar. Como você vai saber se é bom se não experimentar? Capricórnio. Pesquisei as avaliações. Tem reclamações sobre o atendimento. Gêmeos. Ai, você e suas pesquisas. Vamos arriscar. Capricórnio. Eu não gosto de arriscar com coisas importantes. Gêmeos. É só um jantar, não é casamento. E lá se vão 40 minutos para decidir algo que deveria levar 2 minutos. Me conta. Você pesquisa reviews antes de ir em lugares novos ou prefere descobrir na hora? Comenta, pesquiso tudo ou descubro na hora. E aqui fica ridículo, porque essa dinâmica acontece com tudo. Escolher filme? Capricórnio quer ver as avaliações, ler sinopses, verificar duração. Gêmeos quer clicar no que tiver capa mais interessante. Comprar roupa? Capricórnio pesquisa qualidade. Compara preços em várias lojas, lê reviews. Gêmeos vê, gosta, compra na hora. Fazer planos para o fim de semana? Capricórnio quer decidir na segunda-feira. Gêmeos quer decidir no sábado de manhã. Ou nem decidir, só deixar rolar. Uma coisa que deixa Gêmeos louco é o que ele chama de excesso de seriedade de Capricórnio. Gêmeos conta uma piada. Capricórnio analisa se a piada faz sentido logicamente ao invés de simplesmente rir. Gêmeos sugere fazer algo espontâneo e divertido. Capricórnio lista 15 razões pelas quais não é prático. Gêmeos quer ter uma conversa leve e descontraída. Capricórnio transforma em discussão profunda sobre planos para os próximos 5 anos. Olha esse diálogo. Gêmeos. E se a gente adotar um cachorro? Capricórnio. Você pesquisou os custos? Vacinas, ração, veterinário? Temos tempo para passear com ele todo dia? E quando viajarmos? Gêmeos. Ai, meu Deus, era só uma ideia. Capricórnio. Mas precisa ser uma ideia viável. Gêmeos. Nem tudo precisa ser viável. Às vezes é só pensar em possibilidades. Capricórnio. Mas para que pensar em algo que não vai acontecer? Agora me pergunta, você analisa todas as implicações práticas antes de se empolgar com uma ideia? Ou se empolga primeiro e pensa depois? Comenta, analiso primeiro. Ou me empolgo primeiro. Do outro lado, Capricórnio fica frustrada com o que ela chama de falta de comprometimento de Gêmeos. Eles marcam de fazer algo juntos. Capricórnio reorganiza a agenda, recusa outros compromissos, se prepara mentalmente. No dia, Gêmeos manda mensagem. Amor, surgiu uma coisa aqui, a gente pode remarcar? Para Gêmeos, isso é só flexibilidade normal. Para Capricórnio, é desrespeito com o tempo dela, ou pior. Eles estão no meio de uma conversa séria sobre a relação. Capricórnio está tentando resolver problemas reais, estabelecer acordos, planejar o futuro. Gêmeos no meio da conversa. Se distrai com uma notificação no celular. Começa a rir de um meme e pergunta, desculpa, o que você estava falando?
Capricórnio sente que Gêmeos não leva nada a sério, nem a própria relação. Gêmeos lhe sente que Capricórnio transforma tudo em peso, em obrigação, em lista de tarefas. Me responde, você fica ofendida quando as pessoas remarcam compromissos ou é flexível com mudanças de planos? Comenta me ofendo ou sou flexível. Aqui vem o pior de tudo. As expectativas sobre o futuro Capricórnio quer saber. Quando vamos morar juntos? Como vamos dividir as contas? Qual é o plano de 5 anos? Vamos casar? Ter filhos? Comprar imóvel? Gêmeos. Nossa, por que tudo tem que ter prazo? Vamos deixar acontecer naturalmente. Capricórnio. Mas eu preciso saber se estamos na mesma página. Gêmeos. A gente está feliz agora, não é suficiente? Capricórnio. Não, se eu não sei se isso vai para algum lugar. Gêmeos se sente pressionado. Capricórnio se sente insegura. E nenhum dos dois está errado. Eles simplesmente têm necessidades diferentes. Uma coisa fascinante que acontece. Capricórnio começa a ver Gêmeos como imaturo ou irresponsável. Gêmeos começa a ver Capricórnio como chata ou controladora. Mas a verdade, Gêmeos não é imaturo. Ele só não vê a vida através de lentes de responsabilidade constante. Capricórnio não é chata. Ela só precisa de estrutura para se sentir segura. São apenas formas diferentes de navegar pela vida. Me conta nos comentários. Você já foi chamada de imatura por ser espontânea ou de chata por ser organizada? Comenta, me chamaram de imatura ou me chamaram de chata. A verdade sobre essa combinação é que raramente encontram um ritmo que funcione para ambos, sem que um se anule completamente. Se Capricórnio conseguir a estrutura que precisa, Gêmeos vai se sentir preso numa rotina sufocante. Se Gêmeos conseguir a liberdade que precisa, Capricórnio vai se sentir perdida no caos. Os casos onde funciona envolvem muita flexibilidade dos dois lados. Capricórnio aprende que nem tudo precisa ser planejado com 3 meses de antecedência. Gêmeos aprende que alguns compromissos precisam ser levados a sério. Capricórnio aceita que Gêmeos vai mudar de interesse frequentemente. Gêmeos respeita que Capricórnio precisa de algumas rotinas para funcionar bem. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, um dos dois acaba cedendo demais e perdendo sua essência. Se você está vivendo isso agora, observa. Você está constantemente se justificando por levar as coisas muito a sério ou por não levar nada a sério. Se sim, talvez não seja sobre trabalhar as diferenças. Talvez vocês simplesmente funcionem em velocidades incompatíveis. E agora eu quero saber de vocês. Quem aqui já viveu esse conflito entre tudo planejado versus vamos ver no que dá? Escreve seus signos nos comentários e me conta. Conseguiram encontrar meio termo ou era impossível? Se este vídeo te fez entender por que certas pessoas te faziam sentir sem graça ou caótica demais, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me digam, qual próxima combinação vocês querem na série? Lembrem-se, não é sobre certo ou errado, é sobre ritmos de vida que às vezes simplesmente não sincronizam. Um beijo, até o próximo!